Havia um tempo em que o pecado ele era chamado pelo seu nome correto de pecado. Havia um tempo em que existiam padrões, existiam limites, que eram conhecidos, padrões morais que eram respeitados, padrões divinos que eram temidos. As pessoas elas tinham temor a Deus, e certos envolvimentos em determinados comportamentos e atividades visivelmente pecaminosos eram desaprovados. E as pessoas tinham vergonha de participar de coisas imorais. Antigamente a sexualidade era algo privado entre o marido e a esposa. E se expor fora do leito conjugal era algo impensável. É claro que as pessoas elas têm tido comportamentos pecaminosos e imorais ao longo da história, mas isso não é algo para ser celebrado e elevado. Na minha convicção é que o diabo tem estado calmamente trabalhando de modo sutil, usando o entretenimento, ele tem usado a música, ele tem usado toda uma forma de mídia e tudo que está disponível para desmantelar os valores divinos relacionados ao sexo, que está no padrão da palavra de Deus, que é o casamento honroso, uma cama imaculada. Porém o diabo ele tem pervertido isso e promovido adultérios na música, em filmes. Na alta sociedade o casamento não tem mais honra. O diabo promoveu o adultério. O inimigo de Deus ele construiu essa aceitação entre as pessoas de que o sexo fora do casamento não é mais pecado, é algo normal. Anormal é achar isso errado. Não há nenhuma consequência em quantos parceiros sexuais a pessoa pode ter. Nós estamos vivendo um período em que o pecado sexual foi normalizado pelo diabo, mas existem sim consequências que o pecado sexual traz para o cristão, e eu gostaria de chamar a sua atenção para esse vídeo, que é muito importante. Por isso eu peço que vocês fiquem até o final, porque o que eu vou falar aqui hoje é um alerta fortíssimo para a sua vida espiritual. Eu volto logo após a vinheta. Graça e paz de Deus por Cristo Jesus estejam com todos vocês. Sejam bem-vindos, todos os novos inscritos aqui do canal. A minha gratidão a todos. Eu quero pedir que todos vocês continuem ajudando o meu canal a chegar a mais pessoas, deixando o seu like, que é de graça, não custa absolutamente nada. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo vídeo aqui, você receba um aviso aí no seu celular. E me sigam também no meu Instagram. Eu sempre produzo e levo conteúdos que são exclusivos e que eu não trago aqui, mas eu posto lá. Vai lá dar uma conferida. O primeiro efeito do pecado sexual é que você está abrindo portas espirituais com outra pessoa. E na maioria das vezes você não sabe o que está por trás dessas portas. Então o que isso significa? Bom, quando nós nos envolvemos em pecados sexuais, e nós nos envolvemos em pecado contra o nosso próprio corpo, e quando nós somos casados e temos um elo espiritual, o casamento foi projetado por Deus como um elo, como um laço espiritual entre o marido e a esposa. Então, portanto, um homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, à sua esposa. E eles se tornarão uma só carne, que é o que a Bíblia diz. Mesmo que isso seja distorcido pelo diabo, esse princípio bíblico ainda é verdade. Quando você se une a outra pessoa que não é a sua esposa ou esposo, mesmo você sendo casado, você está se unindo em uma só carne a um laço espiritual. Quando você trai o seu cônjuge, você abre espiritualmente uma porta, e esse é o ponto-chave que você não sabe. Os espíritos malignos que a pessoa carrega, a outra pessoa carrega consigo, você não sabe qual espírito, com que espírito está se unindo, com que espírito você está tendo relações. Agora, os espíritos que ela carrega ou ele estão unidos com você. Quando você se une a uma pessoa que não é o seu marido ou sua esposa, você está se unindo com espíritos que você não conhece. Você se torna um só com esses espíritos. Quando você se deita com outra pessoa que não é o seu par, você não sabe a porta que você está abrindo. Alguém pode pensar que na questão da sexualidade, Deus ele está sendo repressivo, cruel e limitando o comportamento sexual, proibindo o sexo, quando na verdade Deus está tentando nos proteger dos poderes e principados malignos, e dos governantes das trevas dessa era, nos protegendo das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o primeiro efeito do pecado sexual
é que você se abra espiritualmente, abre portas para espíritos malignos, tá? Agora, o segundo efeito do pecado sexual é que você está fazendo laços e elos perigosos com alguém que é potencialmente destrutivo para você. Além de assumir os espíritos malignos dessa pessoa, você também está se unindo com pessoas que serão destrutivas para a sua alma e o seu espírito e a sua vida em geral. Acabe e Jezabel são um exemplo nas Escrituras. Acabe era mau, mas a união dele com Jezabel levou a sua maldade em outro nível. O seu apego e paixão por Jezabel foi extremamente destrutivo para ele e para a nação de Israel. Quando você amarra a sua vida a alguém cuja alma não está comprometida a seguir os caminhos de Deus, você se abre à corrupção. Você deve saber que quem você escolher para se unir pode ter uma influência grande sobre a sua vida espiritual. Quando falamos sobre o pecado sexual, nós estamos falando sobre unir uma alma com outra alma. Muitas pessoas estão se unindo a outras almas ou várias almas, né? Tem pessoas que saem com várias pessoas durante a semana, né? Durante o mês, durante o ano. Você tem se unido com várias pessoas que você nunca conheceu. Então, na verdade, nós devemos estar sempre resguardados contra essas influências destruidoras e temos que guardar a nossa alma desse pecado horrendo. O terceiro efeito do pecado sexual é a separação de Deus. O apóstolo Paulo nos diz que o salário do pecado é a morte. Se estamos ativamente envolvidos no pecado, nós estamos ativamente nos separando de Deus. E se estamos ativamente nos separando de Deus, nós estamos ativamente escolhendo caminhar para a morte. Eu não sei você, mas eu prefiro muito caminhar para a vida e não para a morte. Então, alguns minutos de prazer podem valer uma eternidade de dor, né? Alguns relacionamentos casuais e momentâneos podem valer o seu relacionamento eterno com Deus. Então, não existe maior felicidade do que estar na presença de Deus, deixando Ele nos livrar dos pecados da carne, elevando o nosso espírito, tá? Agora, o efeito final do pecado sexual é que o teu desejo te levará cativo à condenação. Quanto mais tempo você está envolvido nesses pecados, mais você se torna escravo deles. Não existe exemplo melhor para ilustrar isso como a história de Sansão nos Juízes, capítulo 13, versículo 16. Deus chamou Sansão para libertar o povo de Israel dos filisteus. No entanto, Sansão tinha uma fraqueza pelo pecado sexual, que fez ele sair do caminho da sua missão e ele acabou se complicando pela sua relação com as mulheres filisteias. Sansão foi completamente governado pelas suas paixões e desejos, e isso foi a sua ruína. Ele acabou impotente, cego e iria apodrecer numa prisão. Em vez de cumprir o propósito da qual Deus lhe colocou, ele se envolveu em um pecado sexual que o desviou do propósito de Deus. A Bíblia nos diz que Davi viu aquela mulher casada e a cobiçou, e foi assim que o seu problema com o pecado começou. Muitas vezes são as coisas que nós vemos que nos afetam muito além do que podemos imaginar. Veja bem, um grande homem de Deus, né, como Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que defendeu o seu rebanho de ovelhas contra um leão e um urso, um homem que enfrentou um gigante temível, que todos corriam dele, com nada mais do que a fé e uma funda e 5 pedrinhas, derrubou aquele gigante, né, derrotou o perigo e não derrotou o seu desejo e caiu no pecado. Ele caiu no pecado sexual, porque ele olhou para aquela mulher e a desejou e se apropriou dela. Então o que você está olhando? Para quem você está olhando? Porque os seus olhos são portas de entrada. Os olhos são as janelas da alma. Veja a ordem das coisas que envolve o pecado. O pecado, na maioria dos casos, os homens olham para uma mulher, as mulheres olham para um homem, né? E na mente deles começam a surgir pensamentos pecaminosos. E o instinto selvagem diabólico, junto dos seus pensamentos, os levam a uma ação ou uma atitude, que é o pecado. O ato de derrotar o pecado sexual em sua vida começa com os seus olhos, prestando atenção ao que você está olhando, as imagens que estão sendo maquinadas em sua mente. Quais as músicas que você está ouvindo, quais os filmes que você está assistindo, quais os sites que você está vendo na internet. A Bíblia nos diz que os olhos é a lâmpada do corpo. Então, se o seu olho é saudável, todo o seu corpo ele está cheio de saúde espiritual. Mas se o teu olhar for ruim, seu corpo inteiro estará cheio de escuridão e trevas também. Se você tiver luz em seus olhos, você terá perspicácia
para discernir as trevas e o pecado. Se o teu olho for ruim, seu corpo inteiro estará cheio de escuridão. Então isso significa que o que você está olhando irá enchê-lo de luz ou enchê-lo de escuridão. Então quando você está olhando para aquele homem ou aquela mulher que não é seu, despindo com os seus olhos, o seu olho é ruim e, de acordo com a Bíblia, todo o seu corpo está em trevas espirituais. O Senhor Jesus disse que quem olha para uma mulher e a deseja já cometeu adultério em seu coração. Isso vale para as mulheres também, quando olha um homem. Vamos levar as coisas com seriedade no que tange ao pecado sexual e as suas muitas formas diferentes, né? Desde o vício da pornografia, promiscuidade, adultério. Tudo pode ser um gatilho diabólico, até algo que você está olhando quando você não deveria estar olhando. Quando você olha coisas erradas, quando você olha para o pecado, a Bíblia diz que o seu corpo inteiro está cheio de escuridão. Isso significa que o seu corpo inteiro estará cheio da maldade. E isso é um sério aviso que a Bíblia nos dá. Através dos nossos olhos, nós abrimos portas para o diabo. Então vamos nos afastar das coisas que Deus nos proibiu e vamos correr para as coisas que Ele nos aprovou. Tá? Deus não nos deu regras para nós sermos duros, cruéis, injuízes ou fariseus. É porque Deus ele está nos poupando de problemas, Ele está nos poupando da dor e sofrimento eterno. Vamos ter cuidado com a palavra de Deus, né? Vamos fugir da imoralidade sexual. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos viver na pureza. Foi para isso que Deus nos chamou. Se esse vídeo foi útil na sua vida, passe para outras pessoas. Se você conhece casais ou pessoas que estão passando por problemas com pecados sexuais, passe esse vídeo para ele. Deixe a sua opinião nos comentários, ajude esse canal a crescer, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, é de graça, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E eu termino mandando a todos um abraço fraterno, na paz e na graça do Senhor Jesus, mandando um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser.